Oi, gente, muito boa tarde, mais uma semana começando e hoje a gente tem reportagem mostrando ações para os moradores de rua. Também vai ter dica de chefe ensinando a fazer um molho bechamel e aqui no estúdio eu vou conversar com um consultor financeiro que vai nos ensinar a controlar os gastos nesse momento de crise. Então, o que você está esperando? Puxa uma cadeira, chegue junto, o cotidiano está só começando. Olha só, gente, em tempo de coronavírus e quarentena, muita gente está aí no conforto do lar esperando que essa pandemia passe. Mas nem todo mundo tem um lar para se proteger, viu? E é nessa época tão difícil que várias pessoas têm ajudado os moradores de rua. Confere aí. Ruas vazias, pessoas sem sair para obrigações diárias e uma busca intensa por atividades que colaborem com a necessidade do momento de estar dentro de casa. Tudo isso é efeito de uma pandemia bem conhecida de todos. Mas uma coisa importante que não pode ser esquecida é que nesse período, em meio a tudo isso, algumas pessoas são esquecidas. Que o Covid-19 tem mexido com a rotina de muita gente, isso todo mundo já sabe. Mas esses jovens se reúnem aqui uma vez por semana nessa casa de oração para proporcionar o mínimo de conforto para as pessoas que precisam em diversos pontos da cidade. Tomando todos os cuidados, todas as precauções, esses jovens vão para a rua ajudar quem mais precisa. Das mais diversas áreas profissionais e de todos os pontos da cidade, jovens se reúnem em uma casa de apoio no bairro Divinópolis e doam muito mais do que materiais físicos. Doam seu tempo e muito carinho para alimentar o corpo e o coração daqueles que precisam. Mas a gente sabe que também, além da coronavírus matar, a fome continua sempre existindo. E nós vemos que a demanda aumentou-se, diminuiu a quantidade de pessoas que estão ajudando. E a gente percebeu que ainda a gente poderia ajudar, tomando as medidas necessárias de proteção, equipamentos de segurança, para a gente continuar mantendo pelo menos levar esse alimento para eles que não passarem tantas dificuldades que eles já sofrem dentro daquele hospital e sofrem de pânico por causa desse desespero do corona. E o alimento ali é uma forma de conforto para eles. A gente veio com todas as precauções possíveis, a gente veio com toda a higiene, porque a gente entende que essa situação realmente ela precisa de precauções, mas a gente entende também a importância que é trazer o alimento para eles. É uma sensação muito gratificante, até porque tem muitas pessoas carentes que são acompanhantes e às vezes não têm acesso a dinheiro para estar saindo para fora para comprar. E também na epidemia que está, o pessoal está evitando. Mas é muito gratificante, todo mundo está tomando café, se alimentando. Esse outro grupo também faz parte dessa grande rede de solidariedade em Caruaru e escolhe o cuidado com aqueles que muitas vezes não têm ninguém para orientar e amar. Então a gente divide o que ele tem nos entregue, através de ações sociais, através de palavras de evangelização, para poder refletir um pouco do amor de Deus para essas pessoas que têm precisado tanto. Márcio, qual é o principal sentimento que toma conta no coração de vocês quando vocês estão nas ruas? O principal sentimento é o amor, né? O amor que é igual ao de Jesus Cristo, o amor pelas vidas. Isso nos motiva a cada dia buscar mais, estar tratando com essas pessoas, levando um pouquinho do conhecimento da palavra de Deus para ele, porque nós entendemos que só o amor pode transformar a vida dessas pessoas. É bom saber que no meio a esse caos existem pessoas que se preocupam em espalhar amor, cuidado e esperança. Afinal, essa deve ser a nossa primeira missão. Olha só, gente, o outono começou, o tempo está começando a esfriar, então já está na época de usar a terceira peça. E ela pode ser o cardigan, né? Mas se você não sabe como usar, não perde essa dica da Thaís Oliveira. Confere aí. E, gente, com a instabilidade do clima, nada melhor do que optar por uma sobreposição mais levinha. E eu te indico os cardigans, pois essas peças que foram originalmente masculinas e fabricadas em lã, ganharam versões ultra femininas e bem levinhas. Vamos conferir como usar essas peças que geralmente vêm com abotoamento, tá? E trazem realmente esse tecido um pouco mais fininho, que é para te aquecer na medida certa. Vamos conferir? E olha só, minha primeira dica é: você pode utilizar, além do cardigan como sobreposição,
como blusa. É só abotoá-lo na medida certa, né? Ou desabotoá-lo também, né? Deixando aquele ar meio sexy. E você pode ensacá-lo por dentro daquela calça mais justa ou aquela saia que vai ficar super legal. E, gente, os maxi cardigans, que são aquelas peças mais compridas, também podem dar aquela levantada na tua produção. Seja aquela calça jeans, né, que você está cansada de usar, mas que deve usar de diferentes maneiras, você pode usar a criatividade e jogar essa peça mais comprida, arrematar com um tênis, com um mule, uma blusinha mais básica. Com certeza você vai criar um visual maravilhoso. E falando em maxi cardigan, já pensou em pegar essa peça mais comprida e usá-la quase como vestido? E aí o que é que você pode fazer? Você pode colocar uma peça mais básica por dentro ou mais justinha, como uma blusa, uma saia, um vestidinho justo, pode arrematar com cardigan e colocar um cinto ou uma faixa para acinturar essa peça. Vai ficar super diferente do que você está habituado a usar. E lembram que eu falei que essa peça vai te aquecer na medida certa? Então ela vai ser aliada na hora de transformar os teus looks mais leves, como aqueles looks de verão, tá? Em looks com uma pegada mais outono e inverno. Como por exemplo, você pode pegar aquele vestido de seda, né? Mais levinho, fresquinho, e arrematar com o seu cardigan, né? Aquele slip dress, que vai ficar super fashion. E, gente, olha só que truque de styling massa. Você vai desabotoar apenas no início o seu cardigan, jogar para um ladinho e deixar apenas um ombro de fora. Vai criar um look super diferente, né? E você pode aliar com uma saia midi, que é super feminina, um cinto mais largo, né? Fashionista também. E aí já dá o arremate na sua produção. Então, nada como você usar também a sua criatividade a favor na hora de usar o cardigan. E sabe aquelas peças em alfaiataria, como por exemplo as calças, elas também combinam com cardigan. E olha só, mais truques aí para você aderir. Você pode dobrar a barra da calça, né? Você pode colocar com um sapato mais despojado, mais confortável, uma blusinha, né? Uma t-shirt mais básica e arrematar com o seu cardigan. Olha só como ele é versátil. E olha só, gostaram das dicas? O cardigan é super fácil de ser usado, né? Principalmente pela versatilidade dessa peça e por combinar com tantos estilos. E provavelmente você tem um no seu guarda-roupas, seja seu, seja aquele que você pode resgatar da sua avó, mas dando esses toques que eu falei aqui para vocês, você vai criar looks super fashionistas. Bom, gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Não sai daí que no próximo bloco tem reportagem ensinando como higienizar os veículos e evitar o contágio da Covid-19. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano, gente, nós sabemos que devemos lavar sempre as mãos, usar o álcool em gel e evitar tocar ao máximo em maçanetas, portas e objetos. Mas e os carros, hein? Principalmente quem trabalha como motorista de aplicativo precisa higienizar direito o veículo. Vamos acompanhar na reportagem. Olha só, Marcela, em tempos de Covid-19 a gente tem dado várias dicas para os nossos telespectadores estarem protegidos e evitarem a proliferação desse vírus. Mas hoje a gente vai dar uma dica super especial para os nossos veículos, que são os companheiros diários de quem continua trabalhando. Então, agora a gente vai acompanhar as dicas com o nosso companheiro, nosso querido professor Marcelo, que vai nos ensinar como higienizar bem aqui. Isso mesmo, Lunara. Por isso que eu estou aqui no veículo para te dar algumas informações, algumas dicas sobre a higienização do nosso carro. A gente sabe que tem muita gente em casa, mas muita gente ainda está trabalhando, está usando o seu veículo próprio e muitas vezes acontece uma coisa que é mais perigosa ainda. Veículos que são utilizados de maneira coletiva, por várias pessoas. Por isso que é muito importante a gente fazer a higienização na chegada e na saída do automóvel, certo? Aqui a gente vai utilizar, ó, esse pano aqui para fazer essa higienização, então a gente vai cortar aqui um pedaço. Esse pano aqui é descartável, viu, gente? Tá? Ele tem essa porosidade que deixa o produto bem melhor para poder segurar o álcool que a gente vai utilizar. Vamos utilizar o álcool líquido A70, esse é o mais recomendado para a gente fazer a limpeza das partes mais importantes aqui do carro, tendo muito cuidado com o manuseio de álcool, né, gente? O álcool é inflamável, então a gente tem que ter muito cuidado quando manusear. Então você coloca aqui um pouco no pano,
certo? E vai colocar aonde? Nos locais aonde um motorista, o indivíduo que está guiando o veículo, ele toca mais, é mais frequente ele tocar, que no caso é o volante, então você pode passar em todo o volante, proteger sua mão para poder passar esse álcool, tá? Então você utiliza aqui ele para fazer a limpeza aqui do aro do volante, essa parte aqui que a gente manuseia também, você pode passar, vai volatilizar, né, tranquilamente, porque isso aqui trata-se de um álcool, então você faz a higienização nesse local, você faz a higienização no câmbio, né, na marcha. Aqui nós temos um câmbio automático, mas a marcha, quando ela é manual, o contato é maior com as mãos das pessoas, tá? Então a gente faz aqui a limpeza também na maçaneta, né, no local onde a gente puxa a porta do carro para fechar, você pode fazer toda essa higienização, essas botoeiras que existem aqui para o comando do carro, aí varia de acordo com o veículo, sempre utilizando o álcool líquido, tá? Álcool a 70, não esqueça disso. E se você no seu dia a dia não utiliza tanto o carro, mas é um apaixonado pela praticidade das motos, fica ligado que também tem algumas dicas super importantes para a higienização da sua moto. E aí, professor Marcelo, como é que tem que ser feita essa higienização? Então veja, do mesmo jeito, tá, gente? Vamos utilizar esse paninho aqui, tá? Esse paninho descartável. Lembrar da importância de ser descartável e a gente jogar corretamente fora, tá? Já coloquei um pouquinho de álcool aqui, o álcool líquido a 70, como a gente vem conversando com vocês. Não precisa encharcar, gente, até porque também para não danificar a moto, né? A parte elétrica dessa moto. Então, onde é que a gente vai limpar mais? Ó, dá prioridade ao guidão, então isso é uma parte, obviamente, que o motociclista permanentemente está com as mãos encostadas nele, então a gente faz a higienização, tá? Também essa parte aqui de embreagem, de freio, toda vez eu me confundo qual é a embreagem, qual é o freio, mas qualquer um dos dois, tanto faz, confessando que eu não sou motociclista, certo? Do outro lado também, ó, a gente vai fazer aqui a higienização desse local onde a gente coloca a mão quando vai guiar a moto, a motocicleta, certo? Fazendo sempre esse movimento aqui. E aí um pouquinho que ficou aqui, a gente passa suavemente nessa região onde a gente sinaliza aqui, né? O motociclista ele sinaliza, tem as setinhas aqui e tal, tem a buzina por toda essa área aqui deste automóvel. Então ele vai também passando assim para que possa fazer a higiene do seu veículo, né? De condução, nesse caso aqui, a moto, certo? A gente sabe que os motociclistas eles utilizam capacete. Aí você pergunta o que fazer com esse capacete? Como é que a gente vai fazer para higienizar? Tá? Tem alguns produtos, gente, que são vendidos nessas casas automotivas, tá? Que é um spray que você coloca, que você faz a higienização. Caso você não tenha, você pode utilizar também esse mecanismo, tá? Lembrando sempre, não precisa encharcar, a gente tá com álcool. Então você faz aqui por dentro, ó, depois que você utilizou, retira o capacete, tá? E passa na parte interna. Você pode fazer aqui a higienização em todo o forro interno desse capacete, aqui na borda também, que é o local onde a cabeça do motociclista está encostada, então ele faz toda essa higienização, ó, aqui na frente também. Depois de todas essas dicas, não tem desculpa de ficar desprotegido e deixar o Covid-19 chegar perto de você. Então, já sabe, né? Lavar as mãos, higienizar com álcool em gel 70 sempre que possível e não esquecer de higienizar os seus veículos. Obrigada, viu, professor Marcelo? Adorei a dica. Um cheiro para você. Bom, gente, mudando de assunto, hoje na Dica do Chefe vamos aprender a preparar um molho bechamel, o famoso molho branco para incrementar nossas receitas nesse período de quarentena. Confere aí. Boa tarde, Marcela. Sou o chefe Fagner Figueiredo. Estou aqui para ensinar o molho branco e suas variações. Acompanhe comigo. Para o molho branco, Marcela, vamos precisar de manteiga, leite, trigo, cebola piquê. Para suas variações, vamos precisar de bacon, salsinha, creme de leite e queijo gruyère. Para iniciarmos nossa receita, precisamos de 2 panelas. Uma para aquecer o leite e a outra para fritar o bacon. Colocamos o leite. Aqui entramos com a cebola piquê para que ela desse um aroma ao leite, para que não fique aquele só o gosto do leite. Então entramos com o louro e os cravos na cebola e aí vamos aromatizando esse leite. Aqui temos 200 ml de leite,
Aqui temos 50 gramas de bacon. Esse bacon aqui também vamos usar para que ele aromatize, dê aquele sabor defumado no nosso molho branco. Uma coisa interessante aqui, Marcela, é que quando o leite começa a levantar a fervura, a gente desliga o fogo, para que ele não ferva, que não é interessante que crie aquela capinha de nata. Pronto, assim que o bacon está bem tostadinho, a gente vai tirar essa gordura do bacon. Não é interessante que ela fique, senão fica um creme muito gordo. Porque a gente já vai ingerir a manteiga e ainda ingerir essa gordura, não é legal. Voltamos a panela para o fogo e agora sim, entramos com a manteiga. Quando a manteiga derreter, baixa sempre o fogo, porque os ingredientes não podem estar muito quentes, senão eles podem empelotar. E aí sim começamos a entrar com o trigo. Tiramos a cebola piquê e acrescentamos esse leite, sempre mexendo com fouet. Acrescentamos o líquido, que aí começamos o processo de um molho branco, que é chamado, muito conhecido como bechamel. E aí a gente vai começar as nossas variações. Se você quiser um molho mais escuro, você deixa que o rum escureça mais, queime mais a gordura. Como o nosso interesse é um próprio molho branco, então a gente vai só entrar com leite e ele já parou de escurecer. Após a gente incorporar o líquido no amido e na gordura, que é o rum, entramos sim com creme de leite. Marcela, aqui já temos a variação do bechamel, que é um molho branco com queijo. Precisamos provar esse molho para que podemos entender o quanto já tem de sal, porque começamos com bacon e entramos com queijo, todos já tem sal. Então sentimos o sabor antes de acrescentar o sal, para ver a quantidade de sal que vamos colocar. Após colocar o sal, verificamos que o sabor está ok, entramos com a pimenta e finalizamos com a noz moscada. Após finalizar com a pimenta e a noz moscada, por último, entramos com a salsa picada. Marcela, uma das coisas importantes nesse molho é que, como usamos o trigo, a molécula do trigo ela é aquela que incha a barriga, deixa a barriga pesada. Então, quanto mais tempo você levar ela em fogo baixo, quanto mais tempo você tiver, a média dela é de 1 hora a 1h30. Mas você pode tirar antes. Quanto mais você demorar, mais resultado você terá na quebra da molécula, então menos agressivo para o seu estômago. Então aqui a gente vai deixar em média 1 hora. E aí sim ele vai estar pronto. Pronto, Marcela, aqui está o nosso molho branco. É um bechamel com suas variações. Podemos servir com batatas, servimos com peixe, servimos com uma massa muito saborosa. Testem em casa. Olha só, gente, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Por isso que a gente tem que ter um diferencial e, claro, está sempre investindo no nosso futuro. E estar pronto é uma questão de atitude, viu? Por isso, alcance hoje os seus objetivos. Na UNIT EAD, você é protagonista com a qualidade de ensino que tem nota máxima pelo MEC. Gente, são diversos cursos e com uma mensalidade que cabe no seu bolso. A partir de R$ 160. Agende já a sua prova ou traga a sua nota do Enem aqui em Caruaru. Ligue para esse telefone que está aparecendo na sua tela, DDD 81 99151 7358 ou acesse ead.unit.br. UNIT EAD, preparando para o mundo todos os dias. Gente, não sai daí, daqui a pouquinho tem mais cotidiano e eu vou receber aqui no estúdio um consultor financeiro para a gente falar sobre saúde financeira. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano. Gente, estamos passando por tempos difíceis na saúde e também na economia. Mas é preciso ter calma e cuidar mais do que nunca da saúde financeira. Mas como é que a gente pode sair dessa com o mínimo de prejuízo? Quem vai responder para a gente é o consultor financeiro Alisson Hildegard. Alisson, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Cotidiano para dar uma luz para a gente, porque de fato, nesse momento tem muita gente sem saber o que fazer, tem muita gente que perdeu o emprego, tem contas para pagar, o comércio está parado, não está funcionando, tem muita gente fazendo delivery que tem restaurante ou que tem essa possibilidade, mas quem trabalha com serviço ou outro tipo de coisa não pode abrir, está lá fechado. Às vezes depende daquele dinheiro para pagar a conta e não tem um caixa, não tem uma reserva. E as contas, ó,
só vão acumulando. E aí a gente tende a se endividar. Como é que a gente pode fazer para pelo menos aliviar essa situação até tudo voltar ao normal? Pois é, né? Reduzir os danos. Acho que é um ponto hoje que a gente está é um ponto crítico. Na verdade, eu digo que não existe fórmulas mágicas. Hoje não tem fórmula mágica. É você, ao máximo, você tentar se adaptar. A gente estava conversando e existem realmente assim, 3 tipos de negócio, né? Aquele negócio que tem um caixa, aquele negócio que não tem caixa e aquele negócio que consegue ter um caixa pelo menos para os próximos 2 ou 3 meses. Mas, e quem não tem caixa? O que é que faz com isso, né? A minha sugestão, diretamente, é você, ao máximo, renegociar dívidas, é você estar próximo com relação aos fornecedores, ao máximo isso. Porque se seu estabelecimento está fechado, o que é que você vai poder fazer? Isso. Então, ao máximo, tem que ter uma sensibilidade daquele que presta um serviço. Não só você que presta o serviço, mas também aquele que está oferecendo também. Então, acho que hoje é momento de ter solidariedade uns com os outros e, ao máximo, tentar reduzir isso. Para quem tem dívidas, os bancos estão montando algumas alternativas para que você possa protelar a sua dívida. Estão reduzindo ao máximo as taxas de juros para que você possa ainda sobreviver, mas nem todas as opções são válidas nem para todo mundo. Você tem que estar dentro de um quadro para que você possa realmente ter esse benefício. Nem todo empresário vai poder ter esse benefício com as taxas que os bancos estão colocando. Entendi. Alisson, a gente viu agora logo no início assim, que o comércio fechou, grandes empresas fazendo demissões em massa. Qual seria a explicação, já que seria, no fato, uma grande empresa, não uma pequena empresa? A gente vê pequenas empresas fechadas e dando férias coletivas, mas grandes empresas de fato demitindo. Qual seria, assim? É que as pessoas às vezes ficam sem entender. Pois é. Parte primeiro do desespero, né? Assim, a gente parte. Porque vai chegar a folha de pagamento, eu não vou ter aquele valor para pagar meu funcionário, ele tem a família dele, tem uma série de coisas aí que precisam ser pagas, né, de forma trabalhista. Por mais que você tenha o teletrabalho e outras formas, mas você está gerando ali e não está gerando a economia para você. Você não está tendo receita, você não está tendo uma grana, não está entrando grana. Então, assim, o que é que eu sugiro diante disso? É que você, ao máximo, quando você for fazer uma demissão, avalie quais são os pontos, quais são os pinos que serão mexidos ali da tua cultura, da tua gestão. Por quê? Se você demitir um profissional que realmente... porque vai passar, né? Com certeza. Vai passar. E logo. E logo, se Deus quiser. Se Deus então, quiser. assim, hoje é preciso de adaptação. Se eu sair demitindo todo mundo, o encargo trabalhista vai lá para cima e eu vou acabar me comprometendo de outra forma. É verdade. Se eu tiro pessoas chaves nesse momento no qual estava comigo, estava produzindo, estava direcionando e é eixo dentro da minha empresa, eu vou estar também me comprometendo com o meu negócio. Então, assim, é inevitável, em algumas situações, você continuar com o funcionário. É inevitável, você não tem como continuar, porque não está gerando, você tem uma folha para pagamento e você não está fazendo o serviço, ou prestando o seu atendimento. Mas é necessário você ter muita cautela, inteligência emocional, até para fazer essas demissões de hoje. É preciso você analisar muito bem o cenário que a gente está vivenciando e saber fazer os cortes direcionados. Por isso que existem especialistas. Ative o seu contador, o seu consultor na área de gestão, o seu consultor financeiro, para que ele possa ajudar você em saber em qual escala vai ser feitos os cortes e quanto vai ser cortado e em quanto tempo vai ser necessário isso. É necessário hoje tomar planos de emergência para que você possa fazer até cortes dentro da sua empresa. Nesse caso, por exemplo, quem foi demitido vai ter aí um seguro-desemprego, que vai poder ficar até 6 meses aí para pagar as contas. Mas também esse dinheiro tem que segurar, porque se não conseguir um outro emprego logo em seguida, vai ficar sem. E é momento também do colaborador, se ele chegar ao ponto de ser demitido, dele entrar nesse processo de capacitação. Porque, veja, são mão de obra que está sendo demitido, que a gente está perdendo, mas são mão de obra qualificada. Então, assim, as empresas vão voltar a contratar. Eu não vou dizer que vai ser numa velocidade, numa coisa mais ágil, mas vai voltar. Então, assim, quando voltar, você precisa estar preparado para essas contratações. A gente estava entrando aí já na época de Páscoa, né, a gente estava pensando na economia, acelerar e tudo, mas agora já precisa redimensionar muitas coisas. E para o empreendedor, ele precisa ter essa atenção de começar a enxergar oportunidades, entregar no delivery, se for realmente a parte de gastronomia, se puder estar mais próximo do seu cliente, gerando uma solução,
Acho que o mais importante hoje é ter essa via de mão dupla, tanto do fornecedor, tanto quanto do cliente nessa troca, porque ambos estão passando pela mesma situação. A gente vinha numa crescente assim da economia e de fato todos nós fomos pegos de surpresa, né? Tem alguma previsão para de fato tudo se normalizar? Ainda esse ano a gente consegue voltar a sorrir ou a gente ainda vai chorar um pouquinho, Alisson? Marcela, olhe, nesses últimos 50 anos a gente nunca viu uma recessão feito essa. Na verdade, acho que nem meus avós viram isso. Então, assim, não tem uma previsão clara de retorno, de acelerar. Existe, alguns economistas colocam, alguns estudos colocam que são os próximos 90 dias, é um prazo aí para a gente começar a tomar as coisas e retomar as coisas. Eu creio que sim, nesses 90 dias a gente vai estar voltando a pensar, 60, 90 dias, voltando a girar algo, mas não é algo que vai ser acelerado. Acho que esse ano de 2020 vai ser um ano de adaptação e flexibilização a tudo. É preciso redimensionar metas e é preciso redimensionar tudo. Metas de receita, metas de despesa, metas de suprimento e reduzir ao máximo. E se reinventar, né? Acho que é o momento da gente estar se reinventando. E também é um momento da gente parar, quem não tem aquela reserva, começar de fato a se organizar. Porque eu acho que uma boa parte da população é imediatista, né? Tem dinheiro no bolso, já gasta logo, verdade, né? É verdade. Quem hoje em dia tem dinheiro no banco, a gente conta nos dedos. É verdade. Hoje, na verdade, tá aprendendo na dor, né? Então, teve a oportunidade de aprender, por exemplo, com um fôlego melhorzinho, vou dizer como melhor, mas com uma situação diferente, e agora realmente tem que aprender na dor, realmente precisa ter um fundo de emergência, pelo menos para os próximos 6 meses, começar a poupar e não gastar tudo, pegou dinheiro, não é simplesmente você pegar, tomar aquilo como prolabore, como fim. E não, se você fazer uma poupança, você fazer uma reserva, utilizar esse fundo aí para que ele possa girar para você num próximo cenário. Porque da mesma coisa que tem um cenário positivo, vai ter cenários negativos. A gente passou por uma recessão agora, há pouco tempo, menos de 10 anos, a gente passou por uma recessão de crise. Estávamos crescendo devagarinho, a gente desceu de elevador e estava subindo de escada, e agora a gente vê com esse cenário que foi um cenário global. Então, assim, mas vai melhorar, eu creio nisso. Até porque é uma coisa que ninguém espera, né, Alisson? Quando você passa por uma crise política, já vem de sucessões. Agora, quando é uma pandemia, quem é que está preparado para isso, né? Às vezes é uma coisa que é tão distante assim, que a gente nunca imagina que vai acontecer. Pois é. E é uma coisa, você colocou, é uma coisa que a gente nunca imaginava que iria acontecer, né? Por mais que tivessem estudos falando sobre uma possível pandemia nos próximos anos, mas nunca pensa que vai ser agora. Então a gente fica, estuda, analisa e tal. E está sendo danoso para todo mundo. Algumas pessoas estão se reinventando e outras pessoas não estão se reinventando. Então a gente precisa ter atenção diante disso. Tem muita gente também que vai recorrer a empréstimos. Nesse caso, nesse período, é o ideal ou não? É renegociar, colocar as coisas mais para frente? O que as pessoas devem fazer, de fato, Alisson? O que você puder renegociar com bancos, faça. Vejam, analise taxas, o máximo possível. Porque, veja, se você não tem caixa algum, é tempo de você sobreviver. Então, para sobreviver é necessário você vai ter que sofrer um pouquinho algumas taxas com algumas coisas. Então, assim, primeiro renegocia todas as suas dívidas, utiliza o capital que o banco está sugerindo para você com a taxa menor. E se caso você não conseguir, esse dinheiro ainda não for suficiente, que a gente não sabe como é que vai ser os próximos meses, aí você vai partir de uma taxa ainda um pouquinho mais dolorosa. Mas inicialmente, parta daquilo que está sendo ofertado para você. Até porque o governo está tomando medidas provisórias todos os dias. Então, todo dia a gente está vendo uma nova solução, uma nova forma para que o empresário e para que o cliente voltar a consumir e que a gente possa deslanchar aí. Muito bem, Alisson. Muito obrigada, muito esclarecedor. Acho que ajudou muita gente que está assistindo o Cotidiano. Obrigada, querida. Até a próxima. E eu acho que da próxima vez a gente vai falar sobre coisa boa, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Amém, porque isso daí vai passar logo, se Deus quiser. Amém, se Deus quiser. Obrigada, querido. Eu que agradeço, Marcela. Obrigado. Gente, o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Amanhã, 1h45, estou aqui de volta. Um cheiro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.